Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS. Meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado, LLM em Direito Empresarial pela FGV e pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC Minas. E hoje, na nossa matéria Introdução ao Estudo do Direito, nós vamos estudar as fontes do direito, a parte 2 do tópico 3 da nossa apostila, que se refere às fontes formais e informais. Nós falaremos sobre cada uma delas de forma específica, aprofundando o nosso conhecimento sobre essa matéria. Primeiramente, nós temos que estudar as fontes formais diretas, que são aquelas fontes que são também chamadas de imediata ou primária do direito e que revela imediatamente o direito positivo. E ela basta por si mesma e ela é caracterizada como através da lei, ou seja, são as normas jurídicas escritas provenientes do Estado. E a lei ela tem uma importância muito grande no Brasil, porque aqui no Brasil nós somos adeptos ao Civil Law. Civil Law que é um sistema que dá muita importância para a legislação em detrimento das outras fontes do direito. Aqui a lei ela possui uma força muito grande, até porque a aplicação do direito nesse sistema ele se dá a partir da interpretação da lei, ou seja, você não pode aplicar o direito somente com base nos costumes, somente com base em outras fontes do direito, se não houver lei. Você só pode utilizar a aplicação de outras fontes do direito quando houver uma omissão estatal, quando houver uma omissão, uma lacuna legal que exija a utilização de outras fontes. E essas fontes serão utilizadas com base no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que trata do sistema de integração da norma, ou seja, da supressão das lacunas da norma. A lei, elas são os preceitos, ou seja, normas de conduta que são de caráter geral e abstrato, ou seja, caráter geral se aplica a todos e abstrato porque ela não é aplicada de forma concreta. Ela é abstrata, vale para todos, ela prevê uma situação e quais são as consequências de certa situação. E ela é a fonte mais importante do nosso ordenamento jurídico, como eu falei no slide passado. E nós temos duas classificações da lei. Nós temos a lei em sentido amplo, que é a lei em si, que pode abarcar qualquer tipo de legislação, que é uma referência genérica a qualquer tipo de norma. Daqui entra a todas as normas, independente da sua característica. E nós temos a lei em sentido estrito, que ela é emanada do Poder Legislativo e ela será classificada de acordo com a sua competência, a sua forma, seu processo legislativo. Daqui nós temos a lei ordinária, a lei complementar e a lei delegada. Quando você verificar em qualquer decisão judicial ou na doutrina alguém falando somente lei, em sentido estrito, a lei se referirá apenas à lei ordinária. A lei complementar, em regra, quando você vai falar sobre lei complementar, você tem que falar que ela é uma lei complementar. E nós temos a lei delegada, que também é chamada de lei delegada quando ela é apreciada pela doutrina, pela jurisprudência. Nós temos também a divisão da hierarquia das leis. Nós temos as leis condicionais, que elas são a base de todo o nosso ordenamento jurídico e que elas são as normas mais importantes. E elas são os fundamentos de validade de todas as outras normas do direito, pois ela limita o poder, ela limita até onde que o direito pode ir, ela organiza também o Estado e define os direitos e garantias fundamentais, ou seja, todas as leis, todas as normas que são oriundas do nosso direito, elas devem obedecer à Constituição e os limites constitucionais, sob pena de elas serem consideradas leis inconstitucionais. Nós já temos as leis infraconstitucionais, que pelo início dela você já vê infra, que é inferior, está abaixo das leis constitucionais. São as normas que são previstas no artigo 59 da Constituição Federal e que elas são complementares, são leis ordinárias, leis delegadas e as medidas provisórias. Elas todas são hierarquicamente inferiores à Constituição Federal e elas são produzidas de acordo com o devido processo legislativo que é previsto na nossa Constituição Federal. E o seu conteúdo tem que estar em consonância com a Constituição, sob pena dela ser considerada inconstitucional e retirada do nosso ordenamento. Nós temos também aqui os tratados e convenções internacionais, que são os acordos firmados entre dois estados, ou 3 ou 4, e nós temos as convenções, que são através dos organismos internacionais, ou seja, da OCDE, da ONU, da OMC, entre outros. Então aqui nós teremos as fontes formais de acordo com a sua hierarquia. Aqui, os tratados e convenções internacionais, se eles não forem aprovados de acordo com o processo
legislativo da emenda constitucional, eles serão considerados normas supralegais, como normas supralegais, ou seja, eles estarão abaixo da Constituição, mas acima das leis. E já se forem aprovados conforme o processo legislativo de uma emenda constitucional, eles serão considerados como normas constitucionais, pois eles serão incorporados ao texto constitucional. Nós temos também uma discussão muito grande na doutrina sobre os precedentes. Se os precedentes eles se caracterizam como uma fonte formal direta ou indireta. E os precedentes eles ganharam força após a emenda constitucional 45 de 2004, que criou as súmulas vinculantes, que são aquelas súmulas que vinculam todo o poder judiciário, ou seja, todos os julgadores eles devem observar obrigatoriamente a súmula vinculante. Tanto é que se um juiz de primeiro grau ele desrespeitar uma súmula vinculante, você pode recorrer diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Você não precisa recorrer à segunda instância, você não precisa recorrer ao STJ, você pode ir diretamente no STF, porque houve um descumprimento de uma súmula vinculante. E há uma discussão muito grande sobre a caracterização dos precedentes como fontes formais diretas ou não, porque o nosso país é um país que adota o sistema do civil law, que traz maior importância para a legislação, diferente dos países que adotam o sistema do common law, em que há um respeito a uma observância, uma força maior para os julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário. Nós temos como exemplo de país que segue o common law, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, você pode verificar que possui uma legislação muito pequena. Nós temos nos Estados Unidos uma Constituição enxuta, com poucos artigos, nós temos uma legislação bem pequena, e lá, quando a gente assiste algum filme relacionado ao direito, nós sempre verificamos que eles falam assim, segundo o caso Herman versus Brich, entre outros, eles sempre falam sobre os casos que são os precedentes que possuem uma força diferenciada nos países de common law. Eles são enunciados que sugerem como uma conduta ela deve ser tratada, e lá ele possui uma força muito maior, e lá os juízes eles possuem uma possibilidade maior de criar o direito. É diferente do civil law, em que o juiz ele tem que estar adstrito à lei, tanto é que se o juiz julgar contrário à lei e contrário, em desacordo com as normas que definem os limites da interpretação da lei e do suprimento das lacunas, você pode recorrer com relação ao desrespeito dessa norma. Já lá nos Estados Unidos, o juiz ele possui um papel criativo muito maior, ele possui uma possibilidade maior de lançar suas conclusões num processo de acordo com a moral, os costumes, entre outras questões abstratas. Além disso, os precedentes também são considerados fontes formais diretas pelos doutrinadores em razão do novo Código de Processo Civil. No novo Código de Processo Civil, houve uma indicação, houve um fortalecimento do sistema de precedentes. Só que esse tema ainda é controverso, ainda há muita discussão, mas é importante vocês saberem disso, porque o precedente ele pode ser considerado por alguns doutrinadores como fonte formal direta e por outros como uma fonte formal indireta. E no direito nós temos muito isso, nós temos várias interpretações sobre o mesmo assunto, então é interessante você conhecer as várias interpretações para você saber até na hora de estudar que uma interpretação, um posicionamento é diferente do outro, não quer dizer que o doutrinador ele está errado. Então você tem que ter conhecimento sobre essas diferenças de interpretação sobre o que são as fontes formais diretas. Além disso, nós temos as fontes formais indiretas, e nós temos várias fontes formais indiretas, mas no nosso ordenamento jurídico, no artigo 4º das leis de introdução às normas do direito brasileiro, nós temos 3 que foram escolhidas pelo nosso legislador. Nós temos a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito. E a doutrina, ela ainda considera que a jurisprudência também é uma fonte formal indireta, a doutrina, o negócio jurídico, a equidade e os brocardos jurídicos. E agora nós vamos estudar um a um para entendermos melhor sobre cada um deles. A analogia ela é dividida em 2 tipos. Nós temos a analogia legal, que ela utiliza outra lei para casos semelhantes, ou seja, ela vai utilizar outra legislação, e a analogia jurídica, que vai utilizar outras fontes do direito que não a lei. Ou seja, se você estiver diante de um caso
e que não há uma solução jurídica prevista na lei, você pode analisar se no ordenamento jurídico existe algum caso semelhante, se existe algum caso semelhante que foi tratado pela legislação, que a legislação traz ali uma solução para o caso, e nesse caso nós teremos analogia legal. Agora, quando não houver nenhuma legislação aplicável àquele direito e nenhum caso semelhante, aí nós teremos analogia jurídica, que será com base nos princípios gerais do direito, nos costumes, entre outras fontes do direito. E além disso, para a aplicação da analogia são exigidos 3 requisitos. O primeiro é que o fato em questão não seja regulado de forma específica e expressa pela lei, ou seja, não pode haver nenhuma legislação tratando de forma específica e expressa desse caso, que a lei regule hipótese similar. Nesse caso aqui é quando você tem a analogia legal, que exista uma lei que trate de uma hipótese similar, não pode ser um caso totalmente diferente, tem que ser um caso parecido, para você tentar extrair qual que é a intenção, qual que seria a solução dada pelo legislador naquele caso. Porque nós sabemos que o poder ele emana do povo e a legislação ela é uma forma de expressão do poder. Nós temos os nossos representantes que criam as leis, que são criadas com base nos nossos costumes, são criadas com base da nossa consciência coletiva. Então, quando você for aplicar a legislação, você tem que sempre pensar se tem alguma hipótese similar e tentar imaginar qual que seria a solução que seria dada pelo legislador, qual seria a lei que poderia ser criada que seria mais adequada ao caso. E além disso, que haja uma semelhança essencial entre a situação não prevista e aquela prevista na lei, e elas tenham a mesma razão jurídica, ou seja, você não pode aplicar um artigo de um assunto que seja similar se aquele artigo não possui a mesma razão jurídica, para ser criado. Ou seja, se você praticou determinado ato, ou você quer praticar determinado ato e não existe nenhuma lei falando sobre as consequências daquele ato, nós podemos verificar em outra legislação se existe um tratamento daquele ato que você praticou. Então, nós verificaremos qual que seria a melhor aplicação do direito, qual que seria a intenção do legislador nesse seu caso. Nós temos aqui os costumes, que eles consistem na prática reiterada de um determinado forma de conduta repetida de maneira uniforme e constante pelos membros da comunidade. Ou seja, para você ter a caracterização do costume, você tem que ter uma prática reiterada de uma certa conduta pela sociedade, pelos membros de uma sociedade. Então, com base nos costumes, você consegue analisar ali qual que seria a solução adequada para o caso, no caso de omissão legislativa, qual seria o melhor a se adotar. Se vamos dizer o seguinte, que existe uma prática comercial comum aí no seu município onde você mora, que existe uma certa forma de pagamento, uma certa forma de elaboração de contratos, cobranças de juros. Se não houver uma legislação sobre isso, o juiz, ele, ao aplicar norma para suprir uma lacuna, ele vai observar quais são os costumes, como as pessoas praticam esses atos, e se não houver contrato entre as partes, o que seria o razoável ali as pessoas contratarem, qual seria a solução razoável com base nas condutas, nas negociações que são praticadas por outras pessoas. E a doutrina ela exige a ocorrência de 2 elementos para a caracterização do costume jurídico. O primeiro é o elemento objetivo, que ele corresponde à prática universal de uma determinada forma de conduta, ou seja, que todos ali de um certo território eles pratiquem a mesma conduta, e o elemento subjetivo, que consiste no consenso, na convicção da necessidade social daquela prática, ou seja, as pessoas possuem um consenso, não pode ser caracterizada como costume uma prática que não possui consenso, que existe uma discussão se aquele costume ele é válido ou não, se é um costume certo ou não. Então, esses 2 elementos eles são importantes para você analisar o que pode ser caracterizado como costume e o que não pode ser caracterizado como costume. Nós temos também os princípios gerais de direito, nós falamos de forma mais aprofundada deles na outra aula, e eles são as ideias jurídicas gerais que sustentam, dão base para o ordenamento jurídico, e não necessariamente precisam estar escritos para serem válidos, ou seja, nós temos os princípios gerais de direito expressos e os implícitos. E então eles são a base do direito. E eles tratam de preceitos essenciais que fundamentam o direito ou certos ramos do direito, sendo o entendimento atual de que os princípios gerais de direito possuem
força normativa. Ou seja, atualmente, vários doutrinadores entendem que os princípios gerais de direito eles possuem uma força normativa, que eles devem ser observados. Nós tivemos uma evolução no direito em que houve um maior respeito aos princípios. Nós superamos aquela fase de que deve se respeitar apenas a lei, agora nós temos também o entendimento de que os princípios eles possuem uma força normativa, eles devem ser observados na interpretação da lei. Nós temos também a doutrina é uma atividade, é uma fonte muito importante para o direito e ela é uma atividade científico-jurídica, ou seja, ela é formada através dos estudos científicos realizados pelos jurídicas, nas análises, sistematizações, interpretações e elaboração das normas jurídicas, e elas facilitam, essas doutrinas, elas facilitam e orientam a tarefa de aplicar o direito na apreciação da justiça ou conveniência dos dispositivos legais. Ou seja, a doutrina ela é muito importante, é uma fonte muito importante, porque ela vai te ajudar na interpretação do direito. Nós sabemos que a interpretação de uma legislação ela pode ser ambígua, ela pode trazer interpretações ambíguas. Eu posso interpretar a norma de uma forma, você pode interpretar de outra. Então, quando existe uma discussão sobre a interpretação da norma, nós podemos analisar na doutrina qual que seria a melhor aplicação. E nós também temos aqui um estudo sistemático sobre esses direitos, sobre essa legislação, sobre jurisprudência, sobre tudo o que é tratado pelo direito. Nós temos aqui uma facilitação para a gente estudar o direito e também entender o direito. E ele exerce uma função, relevância na elaboração, reforma e aplicação do direito, influencia também a legislação e a jurisprudência, bem como o ensino ministrado nos cursos jurídicos. A doutrina é relevante porque muitas vezes nós podemos observar quando o Poder Legislativo ele emite uma lei, existe uma nova lei introduzida no nosso ordenamento jurídico, essa legislação, ela pode, se tiver um vacatio legis grande, ela tem uma discussão na doutrina e muitas vezes ela pode ser modificada antes de entrar em vigor. A vacatio legis ela serve além de permitir que as pessoas se adequem àquela lei, se preparem para vigência daquela lei, nós temos também na doutrina uma explicação sobre o que poderia ser tirado ou não, e isso é observado ali pelos legisladores e também pelos juízes na hora de aplicação do direito. E nós temos a jurisprudência, que ela é entendida como um conjunto de decisões uniformes e constantes dos tribunais, proferidas para a solução judicial de conflitos envolvendo casos semelhantes, e elas não vinculam os julgadores, mas elas servem como orientação para o julgamento. Aqui nós temos uma diferença muito grande da jurisprudência para as súmulas vinculantes, porque a jurisprudência ela não vincula, mas ela orienta o julgamento. E ela se baseia em decisões uniformes e constantes dos tribunais. Ou seja, uma simples decisão de um juiz, uma simples decisão isolada de um tribunal, ela não é considerada jurisprudência. Ela pode ser considerada ali um precedente, mas não é considerada jurisprudência, porque jurisprudência nada mais é do que um resumo daquilo que os tribunais têm entendido de forma constante e uniforme. E tem uma corrente doutrinária que ela, embora reconheça a importância da jurisprudência, ela entende que ela não é fonte do direito, porque o juiz cabe julgar de acordo com a lei, não podendo, portanto, criar o direito. Que isso aqui vai depender da análise de cada pessoa. No Brasil, atualmente, nós temos o reconhecimento do papel criativo do juiz, que o juiz pode criar. Nós temos como exemplo o STF e as várias decisões que são dadas sem haver uma legislação específica. Quando nós temos o caso do julgamento do aborto dos fetos anencéfalos, nós temos o do casamento gay, nós temos uma série de situações que foram julgadas pelo STF em que não havia legislação tratando do assunto. Então aqui nós temos o papel criativo. Mas existem alguns doutrinadores que entendem que a jurisprudência ela não é fonte do direito. Nós temos também aqui equidade. A equidade ela pode ser tanto a fonte de direito como fonte de integração da norma. Equidade nada mais é do que você analisar o que seria adequado a caso, o que seria adequado a se aplicar ao caso. E ela será fonte do direito quando a própria lei prevê a possibilidade da sua aplicação. Existem algumas legislações, aqui nós temos o exemplo do artigo 140, parágrafo 1 do CPC e o artigo 8º da CLT, que o juiz ele deverá interpretar a norma, aplicar uma certa decisão de acordo com a equidade. Nesse caso, ela será considerada fonte do direito.
e ela será uma forma de integração da norma quando houver uma lacuna e se fizer necessária a integração pelo uso da equidade, ou seja, o que seria mais adequado àquele caso. Nós temos os negócios jurídicos, que são os contratos, os atos que são firmados entre pessoas que criam no ordenamento jurídico direitos e obrigações que não existiam até então. E ele vai criar uma legislação e obrigações entre as partes. E o Estado, quando você firma um contrato, o Estado ele tem o dever de fazer cumprir, assegurar o cumprimento desses novos direitos e obrigações contrárias. Ou seja, se você firmou um contrato com uma pessoa, essa pessoa descumpriu o contrato, o Estado ele vai te ajudar a cumprir, vai assegurar o cumprimento dessa obrigação. Você poderá se valer do Poder Judiciário para que o Estado intervenha e com a força estatal obrigue a pessoa a cumprir aquilo que foi definido no negócio jurídico. E esse negócio jurídico ele se baseia na autonomia da vontade e também a possibilidade de cada um agir ou se omitir nos limites da lei. Ou seja, os negócios jurídicos eles permitem, né, aos particulares que eles pratiquem tudo aquilo que não é proibido em lei. Então você pode criar novas formas de contratos, você não precisa só contratar da forma que está prevista na legislação. Por isso que no nosso direito são admitidos os contratos inominados, os contratos que não têm nome. Existem alguns tipos de contrato que você pode firmar, que não estão previstos na legislação, mas o que você firmou ali, se não estiver contrário à lei, terá validade entre os assinantes e o Poder Judiciário poderá intervir para obrigar o cumprimento desse contrato. E também é importante vocês entenderem que a teoria clássica ela não inclui o negócio jurídico entre as fontes jurídicas, porque ela fala que os negócios jurídicos são restritos ao caso em concreto, são restritos ali às pessoas participantes daquela relação, ou seja, não tem caráter abstrato. Mas, na realidade, esse direito ele não se restringe só a essas normas regulamentares, o direito ele é mais amplo que isso, ele também abarca essas relações, essas normas particulares e individualizadas. Até porque os negócios jurídicos, eles também servem como análise dos costumes, eles servem também para analisar outras fontes do direito, eles também influenciam outras fontes do direito. Os negócios jurídicos são uma importante fonte do direito, porque se você for aplicar, na hora de você aplicar o direito, de você interpretar qual é o direito adequado a um caso, você vai analisar aquele contrato, vai verificar quais são as soluções que foram previstas pelas partes antes do problema acontecer. Nós temos aqui também os brocários jurídicos, que também são entendidos como ditados jurídicos. Nós temos como exemplo o direito não socorre a quem dorme, entre outros. E eles são os ditados jurídicos consagrados que se substanciam em ideias ou máximas que sintetizam orientações ou ensinamento a respeito de certas matérias. Ou seja, são todos aqueles ditados que são consagrados no direito. Nós temos como exemplo o direito não socorre a quem dorme, ninguém pode se favorecer da própria torpeza. Nós temos vários brocardos que são observados como fonte informais do direito. Por fim, finalizando a aula, nós podemos concluir que essas fontes do direito são de suma importância, pois elas orientam a aplicação da legislação, no caso concreto, porque a lei é insuficiente, ou seja, a lei sendo insuficiente para solucionar todos os casos, todos os problemas da sociedade, o legislador não tem como prever tudo que será realizado no futuro. Então, essas outras fontes do direito ajudam o julgador, ajudam também as pessoas a adequarem suas condutas, ajudam o julgador a julgar o que seria adequado a cada caso. Pessoal, muito obrigado, agradeço a todos pela atenção, espero vocês nas próximas aulas. Abraço!